diminui o medo do desconhecido mesmo, porque é mais ou menos isso. E aí a importância também do conhecimento, como você falou, de também conhecer casos de pessoas que superaram a doença. Exato. Porque aumenta a sensação de isso é possível, não é uma sentença, né? Sim. Então, e é mais possível até do que as pessoas pensam. E aí a gente entra de novo na questão do falar sobre o assunto, porque hoje se fala muito mais. E quando você faz diagnóstico do câncer de mama, as pessoas se conectam. Isso. Elas passam a participar de grupos de pacientes que já passaram por isso, que já viveram a mesma situação. Existe uma empatia ali muito grande e elas conseguem conversar sobre o assunto. Essa rede de apoio é muito importante e é isso, é informação, é dividir experiência, é compartilhar resultado. E isso melhorou muito, né? Oi pessoal, eu sou a Thaís, psiquiatra, e hoje a gente convidou a doutora Melissa, mastologista, que faz parte do grupo da Faculdade de Medicina do ABC, para falar com a gente sobre câncer de mama, estilo de vida e várias curiosidades que vocês podem ter e nunca nem pensaram. É isso, e é interessante falar que a Melissa, ela trabalha tanto com pessoas em consultório particular, quanto com saúde pública. Então ela conhece bastante de todos os mundos. Todos os funcionamentos. Todos os funcionamentos. Espero que vocês gostem. Bom, meninas, obrigada pelo convite. Prazer grande estar aqui com vocês e parabéns pelo projeto interessante que fala de coisas tão relevantes. Obrigada a você por estar aqui. Então vocês fazem isso na rotina de promover essa integração, essa rede de apoio. A gente faz e elas mesmas vão em busca. Exato, porque também é assim, o que a gente percebe, quando você diagnostica o câncer de mama para ela, você muda a visão do que está em volta e você enxerga melhor que a mulher que está ali do seu lado também passou por isso, coisa que você passava ali desapercebido e você foca a atenção ali. Então você passa a entrar em contato com mais pessoas que passaram por isso. E é uma coisa meio automática que as pessoas, não, mas eu conheço a minha cunhada, não sei o que, elas vão se colocando em contato. Então a gente tenta promover essa interconexão, mas elas mesmas fazem isso e através das redes sociais também, isso torna mais fácil. Mas também tem aquelas que sentem uma vergonha, né, e que acabam se isolando. Então, também a importância da equipe de entender qual é essa mulher, né, se é uma pessoa que vai por si promover essas conexões ou se de repente você vai precisar facilitar, né. E assim, eu te falo, as reações, elas são muito diferentes. A gente vê de tudo, as reações são muito diferentes. A gente lida tanto com a mulher que é emocionalmente mais frágil, que vai deprimir de uma certa maneira, aquilo vai ser uma sentença de morte. Então cabe a nós também orientar e tentar fortalecer essa mulher, tanto física quanto emocionalmente. Não só para que ela melhore qualidade de vida, mas também porque a gente depende disso para adesão ao tratamento. Sim. Porque a mulher que entrega os pontos ali, que fica nessa situação de mais vítima, que presa no diagnóstico, assume isso, ela até o prognóstico dela é um pouco pior. A adesão do tratamento é pior também. Essa pessoa que fica um pouco mais presa, de repente tem mais dificuldade de lidar emocionalmente. Difícil mas assim, que fica presa. Você falou que tem mudança no prognóstico. Essa mudança no prognóstico se deve à adesão, à menor adesão, ou também tem outras questões de um estresse, de um mais prolongado que interfere aí na evolução do câncer? Na verdade é um conjunto de coisas, é tudo junto. Porque a pessoa que aceita menos, que no começo é muito difícil para quase 100% das mulheres, né? E aí a gente vai trabalhando com isso, tem as equipes multidisciplinares que vão trabalhando isso junto, com psicólogo, nutricionista, todo mundo junto. Então, quando a mulher, aquela que aceita um pouco melhor, que você consegue trabalhar isso um pouco melhor, ela se alimenta melhor, porque você vai orientar a nutrição, ela pratica atividade física, que melhora não só a qualidade de vida dela, mas facilita e melhora a eficácia dos tratamentos. Ela geralmente, ela faz essa interconexão com outras pessoas, buscando informação, buscando apoio. Então, tudo isso faz com que ela melhore o bem-estar dela, o bem-estar com relação aos outros também, e ela adere muito melhor ao tratamento, ela busca aquela melhora. São atitudes diferentes, exato, né, pelo que você está falando. E eu ia fazer uma pergunta, talvez volte um pouco aí.
Porque existem aquelas pessoas que elas começam a se, de certa maneira, a ser a doença, Isso. né? Então ela deixa de ser uma mulher que tem uma vida, que faz atividade física e etc, e ela passa a ser o câncer. Isso. Como se fosse Passa a a viver pra aquilo. personificação Sim. da própria doença em si, né? É. E aí como que você vai trabalhando isso com a pessoa que está ali na sua frente? Porque esse é o grande desafio, Sim, né? que é um desafio Que é- para elas e para nós. Sim, fazer essa diferenciação entre eu não sou o câncer, mas tenho câncer nesse momento, eu vou ter que tratar, mas existem outras coisas Minha que tá vida é mais, acontecendo vai na para vida. além disso, né? Essa capacidade de enfrentamento da doença, ela é muito individual, porque a gente tem as pessoas mais frágeis emocionalmente falando, e acredito eu que depende muito da fase de vida em que a mulher está. Perfeito. Porque quando você faz o diagnóstico do câncer de mama, você não para a vida para tratar. Né? Sim. Você vai ter que encaixar esse tratamento, que é tanto física quanto emocionalmente muito desgastante, e os boletos continuam chegando, os conflitos familiares continuam existindo, então você tem que encaixar o tratamento no meio dessa rotina que já é pesada no geral. Uhum. Né? Então, essa capacidade de enfrentamento depende disso também. A rede de apoio que elas têm da família também é fundamental. Né? E a gente vai orientando nesse sentido. E outra coisa que a gente percebe também é que não é uma regra geral, mas depende a idade, de acordo com a idade da paciente, os desafios são diferentes. Com toda certeza, são momentos, é que você está falando, são momentos diferentes Isso. de vida. Né? Explica um pouquinho mais, que fiquei curiosa com relação a Porque olha isso. assim, por exemplo, no geral o que a gente vê, as pacientes mais jovens, porque hoje a gente faz diagnóstico de pacientes muito jovens, que muitas vezes não têm filhos, por exemplo. Então as pacientes mais jovens, elas têm uma preocupação, por exemplo, com a sexualidade, porque você mexe muito com a autoestima. Tá. Com prole, que às vezes elas não têm filhos, como é que vai ser isso, né? E demanda de trabalho. Quando você lida com uma paciente, por exemplo, idosa, os desafios são outros. É uma paciente que tem mais comorbidade, existe uma preocupação com relação à interação dos tratamentos ali, você melhora uma coisa, piora outra, às vezes você fica um pouco mais limitado com relação ao que você pode oferecer de tratamento. São pacientes extremamente medicadas, né? Isso também tem muita influência. Pacientes que muitas vezes já têm uma alteração cognitiva, Tá. né? E o suporte familiar na paciente mais velha, às vezes ele não é tão forte quanto na paciente mais nova. Então os desafios são muito diferentes. Mas temos também as pacientes aí desse meio termo, né? Sim. E a paciente do meio termo, além do câncer de mama no geral, elas têm a questão do climatério menopausa. Era isso que eu ia falar. Esse meio termo é bem aí aonde vai pegando o climatério. E aí a gente começa a ter um conjunto aí de situações que às vezes dificulta esse bem-estar, né? Sim. Porque essa fase do climatério também é um desafio para muitas mulheres. Então, uma coisa, todo câncer de mama é igual? Não. Eles não são iguais. Eles são diferentes. Dentro do pacote ali do câncer de mama, a gente consegue individualizar muitas situações, inclusive os tratamentos hoje, eles são totalmente individualizados, exatamente porque os tumores são diferentes. E não só os tumores são diferentes, as pacientes são diferentes. Certo. Porque, então, se são diferentes, são tumores diferentes, alguns podem ter associação à questão hormonal, outros não. Sim. Certo? Certo. Porque eu acho que uma grande dúvida de alguém recém-diagnosticado, então vamos colocar a mais nova, vou ter que bloquear, se eu bloquear meu hormônio, eu não vou ter filho, né? Sim. Na paciente do meio termo, estou chegando no climatério, eu quero fazer uma reposição hormonal, vou poder ou não vou poder, ou até mesmo aquela que está fazendo reposição hormonal, vou ter que parar? Sim. E Ou não? mais do que isso, eu acho que vem uma pergunta, aí eu vou, né, a psicóloga falando. Acho que vem aquela pergunta de, será que eu contribuí para isso de alguma forma? Foi alguma coisa que eu tomei? Foi alguma coisa que eu fiz? Né? Então a gente entra, porque a pessoa começa a entrar numa paranoia de tipo... Quando a gente entra nessa questão hormonal, né, delicada. Porque a gente ainda tem muitos mitos, né, relacionados a isso. E não é à toa também, porque o câncer de mama está totalmente relacionado com o hormônio, né? Mesmo as pacientes que não tenham câncer de mama hormônio dependente, elas têm uma contraindicação absoluta ao uso do hormônio.
porque existe uma predisposição e o hormônio de alguma maneira é proliferativo para a mama, né? Então mesmo essas pacientes que têm tumor com receptor de hormônio negativo, elas têm uma contraindicação clássica formal. É claro que assim, como tudo na medicina, em situações muito especiais a gente abre uma exceção, porque tem mulher que piora tanto a qualidade de vida por conta dessa queda de hormônio, desse período do climatério e menopausa, que ela prefere correr o risco de uma possível recidiva do câncer de mama do que continuar vivendo com aquela qualidade de vida tão ruim. Mas isso é a exceção da exceção. Na teoria, as pacientes com câncer de mama não podem usar hormônios femininos. Mas com relação ao que a Dani perguntou, que é muito interessante, no sentido... eu faço reposição hormonal e aí em algum momento eu tenho um diagnóstico. Eu contribuí para isso? De alguma forma, não era para eu ter feito reposição. Tomei durante, sei lá, 30 anos, né? Então, até com isso, né? A pílula anticoncepcional, o hormônio no climatério, a reposição hormonal no climatério. Agora o pessoal que está indo muito para as academias, etc., fazendo uma série de reposições até antes do tempo necessário. O hormônio, ele tem essa relação direta com o câncer de mama. O anticoncepcional em si, não existe uma evidência muito forte de risco direto, tanto que a gente não contraindica o uso do anticoncepcional para pacientes. Olha, gente, pausa, porque isso é muito, muito, muito importante, porque eu tenho pacientes que falam assim, não uso anticoncepcional porque eu tenho medo de... Então, o que a Mel está falando não tem comprovação de que o uso do anticoncepcional aumente o seu risco de ter um câncer de mama, né? Mas aí você ia continuando. As adolescentes tem alguns trabalhos isolados que mostram um pequeno aumento de risco, mas a gente não tem uma evidência forte de que esse risco aumente, então a gente não contraindica o uso de anticoncepcional para paciente que tem desejo de usar, por risco de câncer de mama, mesmo quando essa paciente tem um histórico familiar importante, tá? Não pode usar o anticoncepcional a paciente que teve o câncer de mama. Perfeito. Tá? Mas para paciente que tem um risco aumentado, é que a grande verdade, quando você fala de câncer de mama, é uma somatória de riscos, né? Não é um único fator. Sim. E o hormônio, ele entra nessa questão de ser um dos fatores de risco, mas isso quando ele é usado de uma maneira inadequada. Certo. Tá, e não feito o acompanhamento também da forma correta. Então, falando de uma paciente que não teve câncer de mama, que tem um risco habitual, ela pode tranquilamente fazer a reposição hormonal se ela tiver indicação pelos sintomas de climatério, se ela tiver desejo de fazer a reposição hormonal, feito da maneira padronizada, acompanhada e usando aquilo que a gente tem segurança para usar. Certo. Né? E pelo tempo que vai ser necessário ela usar e sempre muito bem acompanhada. Sim. Então, isso, agora, a partir do momento que você fez o diagnóstico do câncer de mama, aí a gente suspende o hormônio. E isso falando não só das pacientes de climatério, mas das pacientes jovens, porque às vezes é isso, o diagnóstico vem numa paciente de 30, 35 anos, né? E muitas vezes, se ela tem esse tumor receptor hormonal dependente, a gente vai suprimir o hormônio. Então é uma paciente que a gente vai induzir menopausa nela, faz parte do tratamento, e aí ela vai ter muito sintoma relacionado à menopausa. E é importante que se diga também que a terapia hormonal não é a única forma que a gente tem para diminuição de sintoma. Perfeito. Sim. Né? Tem muita coisa que a gente pode fazer que diminui sintoma. Tem muita mulher tendo contraindicação ao uso do hormônio ou não, que se beneficia muito de tudo isso, que é uma alimentação mais adequada, atividade física é fundamental, tem algumas terapias alternativas que a gente faz, como meditação, acupuntura, mindfulness, tudo isso ajuda. Você está falando da medicina do estilo de vida, né? Exato. Da mesma forma que você também citou vários pilares da medicina do estilo de vida em relação ao prognóstico de uma paciente com diagnóstico de câncer, ou seja, é um paciente que teve um diagnóstico, se ela engaja numa alimentação, atividade física, um manejo de estresse adequado, faz a conexão social, ela tem um prognóstico melhor também por esses fatores. E até quando ela é mais velha, né, que você estava falando, quando a gente trata um câncer uma pessoa mais idosa, né, já está na senioridade, ela está bem menos medicada, provavelmente, quando ela cuida do estilo de vida dela. Provavelmente, quando a gente fala de questões de estilo de vida, a gente está falando de ter uma rede de apoio, rede de suporte, rede social. Então, ela vai ter mais rede social. Então, a gente também melhora muito o prognóstico. Então, melhorou o prognóstico, mas isso também, que a Mel está falando agora, né? Que aí os pilares do estilo de vida também são extremamente úteis para manejo de climatério. Tudo.
Na verdade, se a gente for ver, previne tudo. É preventivo. Não só melhora a nossa qualidade de vida, como previne qualquer doença, né? Pro câncer de mama especificamente, a mudança do estilo de vida com relação à nutrição e atividade física, o impacto é tão gigantesco que você consegue diminuir em 30% o risco de uma paciente que já foi tratada de ter uma recidiva. É muita coisa, né? É muita coisa. É coisa que remédio nenhum consegue fazer. E não só isso, eu ainda acho interessante por um outro lado também. É uma forma da gente ter um pouco de controle sobre aquilo que acontece com a gente, porque é muito ruim alguém dizer para você, olha, está com câncer de mama, o tratamento que a gente tem para oferecer é esse, você não tem controle nenhum, vamos ver o que vai acontecer. Não, a gente tem o que fazer. Legal essa perspectiva que você está trazendo. Porque a pessoa, ela é agente, né? Exato. Então ela vai ter alguma agência sobre ela mesma. Então eu posso não ter controle dos resultados. Isso. Mas de alguma maneira eu posso influenciar o que eu faço comigo. E muito. A forma como eu vou lidar com isso. Você se coloca como um protagonista ali da situação. Que, aliás, é a definição da medicina do estilo de vida, né? Ela coloca o paciente como o agente, e aí, nesse ponto que você falou, quando o paciente é o agente, e ele se vê com aquilo na mão, a sensação de eficácia, de autoeficácia, né? Porque isso é autocuidado. É autocuidado. Né? E você saber que você pode melhorar o seu tratamento com alguma coisa que você pode fazer, aquilo que você pode se dedicar, é fantástico. Eu sou das filosofias, então para mim é aquela máxima do Sartre, né? Eu não tenho o que fazer com o que fazem comigo, mas o que eu faço comigo mesmo, diante daquilo que fazem, eu tenho algum dizer. Né? Isso é ótimo. Eu costumo dizer para as pacientes, metade do tratamento é responsabilidade nossa da equipe, e a outra metade é de vocês, não só da paciente, da família, dos amigos, porque Sim. Porque a gente muda o prognóstico, a gente muda a evolução. Sim. Isso é fundamental, até no final, até depois de concluído o tratamento, porque tem muitas pacientes que também ficam nessa insegurança. Acabou a hormonioterapia, acabou a quimioterapia, operou, acabou tudo. Agora só vamos fazer segmento. Não, mas agora eu só vou fazer segmento, o que eu faço? Mais nada? Não, tem muita coisa que a gente pode fazer e que diminui muito o risco de recidiva. Eu vi alguns estudos, tanto com atividade física como com alimentação, como você falou, tentando justificar por que melhora o prognóstico, né? Então, por exemplo, em atividade física, ele fala que como você gera uma demanda maior energética de algumas partes do corpo, o câncer fica privado de energia, então ele acaba crescendo menos. Sim. Que eu achei super interessante. A outra questão com a alimentação tem a ver com a expressão gênica, né, do câncer. Então, de você conseguir mudar. Sim. Até porque acho que a alimentação e a atividade física, elas são muito importantes para inflamar, pro processo inflamatório do organismo inteiro, né? E sono, né? Vamos falar de sono? É tudo junto. Sono também. É as tudo pessoas junto. não dormem, não é? Porque, olha, tanto sono, quanto atividade física e quanto uma alimentação balanceada, não só desinflama o corpo, como metabolicamente você fortalece o seu sistema imunológico. Sim. Né? E assim, o sistema imune é uma arma que a gente tem poderosíssima contra qualquer doença. E no câncer de mama, para as pacientes hoje que a gente está também na era da imunoterapia, que é um tratamento que revolucionou essa questão do tratamento, melhora a eficácia do tratamento. Você fortalecer, manter seu sistema imunológico mais ativo, aumenta a eficácia, tanto da quimioterapia quanto da imunoterapia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque acho que tem muita gente que não sabe, né? Quando pensa em câncer, tratamento de câncer, pensa radioterapia, imunoterapia, quimioterapia, cirurgia. Bom, mas a imunoterapia realmente foi um avanço. Foi um Conta avanço. pra gente o que seria a imunoterapia. Na verdade, nada mais é do que você conseguir colocar o seu sistema imunológico a seu favor e no combate à doença, tá? De uma forma bem resumida, porque envolve muita questão de muito detalhezinho ali de como funciona toda essa biologia. Mas o que você faz? Porque alguns tumores, eles têm algumas estratégias para enganar o sistema imunológico. E o que a imunoterapia faz é
diminuir essa influência desses fatores tumorais que enganam o sistema imunológico, para que o sistema imunológico reconheça aquilo como uma doença e haja... E ataque. Exatamente. Legal. Então, de uma maneira resumida, é isso. É mais ou menos transformar o nosso sistema, deixar o nosso sistema imune mais esperto. Exatamente. Mais inteligente. Porque o tumor tem essa estratégia, né, tem alguns tumores que fazem isso, eles enganam o sistema imunológico. Né, com alguns receptores, e o que a imunoterapia faz é basicamente fortalecer essa questão do sistema imunológico. E como tudo, né, Mel? A gente faz como medicação, mas como a gente está batendo na tecla aqui, também a gente pode ajudar a medicação com o estilo de vida, né? E o sono é fundamental, né? Faz parte de tudo isso. Sono, regulação do estresse, né? A própria regulação emocional, então essa coisa... Porque para mim, é a minha área de fascínio, né? Eu sou muito apaixonada pelo assunto. E essa coisa de como a gente pode ser agente de nós mesmos, como eu posso não só ser agente, como eu posso olhar para uma situação de maneiras diferentes. A mudança da percepção que nós mesmos temos de uma situação, que pode mudar completamente a forma como eu vou lidar com ela. Sim. Né? E essa pequena mudança de atitude, que às vezes é assim... É de um custo enorme, né? É de um esforço enorme. A mudança é pequena, mas o esforço para fazer é enorme, né? Pode literalmente salvar uma vida. Exato. Muda muita coisa. Uma coisa que é importante também a gente dizer, que às vezes eu comento no consultório e as pacientes se surpreendem. Sobrepeso e obesidade tem relação direta com câncer de mama. Relação direta. Essa para mim é novidade, essa eu não sabia. Porque o paciente obeso, ele tem aumento de insulina, né? E a insulina é um fator de crescimento celular. De célula cancerígena, que eventualmente está ali rodando, mas que o próprio organismo, quando ele está fortalecido, ele eliminaria aquelas células, e a insulina faz isso crescer. Sim, eu gosto de sempre, quando eu explico para os pacientes a questão de insulina versus glucagon, né? Então, que seriam dois hormônios que têm ação antagônica no nosso corpo. Então, a insulina, ela é um hormônio trófico. O que é trófico? Que faz crescer. Então, por isso que aquelas pessoas que têm alto índice de insulina, elas têm uma dificuldade de perder peso, né? Porque o que o corpo está falando é que você tem que juntar tecido, você tem que formar tecido. Isso, formar tecido, criar células. É um excesso de expansão. E ela atua nessas células cancerígenas que podem estar dormentes ali, quietinhas, e que eventualmente seriam eliminadas, e faz isso crescer. E além disso, a gente tem a conversão periférica de estrogênio no obeso. Perfeito. Que tem uma concentração de estrogênio maior e que aumenta a chance de você ter um tumor hormônio dependente. E também só para deixar claro, a gente está aqui falando da saúde da mulher, mas não esquecer que tudo isso pode acontecer nos homens também. Numa proporção muito menor, mas acontece também, então isso também vale para os meninos. Sim, até porque, né, isso que você falou, o sobrepeso, a obesidade, aumenta a resistência periférica à insulina, pode ter alteração de produção de hormônios femininos, né, sexuais, e pode ter uma ginecomastia, né, nos meninos. Então, sim, as coisas são bonitas, elas se comunicam de uma forma bonita. Porque você vê que tudo que a gente falou está relacionado, tudo a sobrepeso e obesidade, com atividade física, com nutrição, com qualidade de vida. Então, como você falou, né, é tudo multifatorial. Então, eu tenho meu histórico familiar, então, de câncer de mama ou outros cânceres, que me dão tal porcentagem de desenvolver isso ao longo da minha vida. Mas eu não preciso ficar parada, eu posso fazer muita coisa para que todas as outras características que hajam a favor da minha saúde me protejam desse tanto de risco que eu tenho. Eu acho bonito isso, porque é poético, né? Assim, a gente não é vítima da vida, de alguma maneira. Mesmo que a gente tenha uma carga genética que pode ser desfavorável, vamos dizer, tem histórico de câncer na família, tem histórico de AVC, tem histórico de infarto, né? Enfim, por mais que a gente tenha uma carga genética desfavorável, a vida dá pra gente um negócio tão bonito, né? Que é essa capacidade de modelar. É uma certa modelagem que a gente pode ir fazendo de nós mesmos. De ter um controle, né?
De alguma forma, não é? E você sabe que isso é uma pergunta que às vezes as pacientes que já têm um estilo de vida melhor, que se cuidam, que fazem atividade física, às vezes elas se questionam quando vem esse diagnóstico do câncer de mama. Poxa, mas eu fiz tudo certo. Fiz tudo que vocês pediram e aqui tô eu. Foi em vão? Não foi em vão. Porque muito provavelmente, se esse câncer de mama veio aos 60 anos, se não tivesse toda essa situação envolvida, talvez ele tivesse vindo aos 40. Ou talvez ele tivesse vindo muito mais agressivo. É isso que eu ia perguntar. Então, de alguma forma, isso tem efeito. E outra coisa que é importante a gente dizer, porque a gente está falando de mulheres de meia idade para cima, né? E outra coisa que a gente tem visto é o aumento da incidência de câncer de mama em pacientes jovens, abaixo de 40. Eu ia te perguntar se está aumentando. Então, já vou emendar a pergunta e você responde. Por quê? Está aumentando a prevalência geral, sim ou não, e a faixa etária está mudando? Na verdade, eu não diria mudando, porque, assim, os principais fatores de risco para o câncer de mama é ser mulher e envelhecer. Certo. A idade e o sexo feminino são os principais fatores de risco. Então, essa faixa etária mais velha, né, de 55 para cima, é onde a gente, teoricamente, teria um risco maior para o câncer de mama. Esse aumento da incidência nas pacientes mais jovens que a gente realmente tem visto é por conta desse estilo de vida que a gente tem hoje. Né? E eu ia entrar nessa questão agora, porque a gente está falando dessas mulheres de meia idade para cima, mas esse aumento da incidência em paciente jovem está totalmente relacionado, por exemplo, com a nutrição na infância e na adolescência. Você entendeu? Mulheres que desenvolvem um câncer de mama jovem, quando você vai perguntar, investigar, vai tentar entender, essa nutrição na infância e na adolescência também não é muito açúcar refinado, muito carboidrato. Os processados agora estão entrando muito. Isso. Né? Acho que os processados também. A gente está numa geração que já cresceu com esses ultraprocessados, então a gente está correndo os frutos disso. E aí a gente ainda tem um fator que eu acho que vai, né, coloca mais uma camadinha, como a gente está falando que é multifatorial, a gente coloca mais uma camadinha, que nos últimos anos, pelo menos, a gente tem visto um aumento enorme das exigências, do ritmo de vida, né? Então a agenda hoje das crianças, dos adolescentes, é muito diferente da nossa agenda enquanto a gente era criança. Sim. Né? Então a gente ainda tem uma carga de exigência também, inclusive dos jovens hoje, de tipo, o que você vai fazer da sua vida, que universidade você vai passar agora. Sim. Não basta mais passar numa boa universidade no Brasil, você tem que passar agora numa fora internacional. Sim. E tem que ser Ivy League, de preferência. Ivy League, tem que ser assim, Harvard, Princeton, entendeu? Eles fizeram quando era só passar na FUVEST, né? Hoje já a gente tem que passar na Ivy. E aí a gente entra de novo na questão da atividade física, porque são gerações que se exercitam um pouquinho menos do que antes, e né? não brincam também, porque a gente, além de se exercitar, não sei vocês, mas além do esporte, eu saía do treino de natação, eu ainda ia brincar na praça, andando de bicicleta, correndo, andando de skate, pique-pega, sobe em árvore. E hoje, além dessa pressão sobre as crianças e os adolescentes, nessa questão de estudo, de escola, tem a alimentação que tem que ser regrada, e isso é uma coisa importante, teria que começar na escola. Porque se você implementa isso na escola, elas se habituam a se alimentar melhor, né? E a gente não vê essa preocupação, né? A gente não vê essa preocupação nas escolas. Muito tempo de tela, muito videogame, então se exercitam menos também. Sim. E aliás, a gente vê escolas tirando a atividade física do currículo, né? Porque é gravíssimo. Então esse aumento do câncer de mama é um preço que a gente está pagando por consequência de coisas que nós fizemos e estamos fazendo, né? Sempre está em tempo de voltar. Não, exato, e a informação é para isso, né? E tem uma coisa que, né, eu ouvi uma pessoa falando outro dia que eu achei fantástico, que eu nunca tinha me caído essa ficha, assim, de que a escola, na verdade, é só um treinamento para o trabalho. Sim. Né? Então, que as escolas, elas são feitas para doutrinar as pessoas para o mercado de trabalho. Então, a criança senta lá, antigamente 4 horas por dia, para aprender a ficar quieta, porque um dia vai trabalhar 8 horas por dia sentado. Hoje as crianças ficam sentadas 6, 8 horas por dia e ainda vai para casa, ainda vai sentar mais para estudar, e a gente exige que elas fiquem quietinhas, inclusive, né, amarradinhas ali na cadeira, para que elas possam ser uma boa força de trabalho depois, né? E Nossa, mas é uma forma triste de ver a escola, né?
Mas não é. E não, aí eu penso sei, assim, eu não vejo a escola, eu não via a escola hoje desse jeito, eu via a escola pra mim como... Pois é, mas a educação formal, como a gente vê hoje, ela é um treinamento mesmo, de quantas horas você vai conseguir ficar sentado, calado, prestando atenção no professor. Aí você tem as escolas construtivistas, né? A gente pega os países mais desenvolvidos que vão trabalhar com outro tipo de educação, que aí o interesse é formar pessoas. Sim, porque até no trabalho mesmo, né? A gente trabalha não só pelo dinheiro, a gente trabalha por um propósito. Sim, então a gente também precisa ensinar as crianças, os adolescentes a estarem na escola, não só porque é um trabalho deles, mas existe um propósito ali dentro, que seja se conectar com outras crianças. Como que a gente muda essa função, aprender coisas novas, né? Então desenvolver a curiosidade. Então, mas você entende que você já não está falando numa escola tradicional. É que pra mim essa é a escola que tem que ser. Eu também acho. Pra mim não tem como haver outra escola. Eu também acho. A escola que tem que haver é essa, né? Hoje o funcionamento é um pouco diferente. Então sim, eu concordo plenamente. Eu acho que essa é a escola que tem que ser. Então como é que a gente muda essa função, entendeu? Até para enquanto prevenção de saúde. A gente está falando de câncer de mama. A gente está falando de câncer de mama, a gente vai parar em educação. A gente vai parar em educação. Não tem jeito. Mas é isso também, tem tudo a ver, né? É educação mesmo. E você trouxe de uma forma muito bacana, né? Que a gente começa cedo. Começa cedo na mesa de casa, todo mundo sentado junto, comendo junto, que os seus pais estão comendo. Porque isso é autocuidado. É isso que a gente tem que ensinar também, né? É autocuidado. Mas você tem que ter informação para isso. Porque tem muita gente que tem essa questão e a vontade do autocuidado, mas você tem que ter informação para saber qual é o melhor caminho a seguir. E hoje eu acho que é isso, a informação de qualidade, porque as informações que tem é que autocuidado é tomar um banho de banheira. Também ajuda, né? Ajuda, fazer o skincare ajuda. Mas não é só isso. Não é só isso. Não, eu acho que é o escolher o que comer. Escolher o que comer, escolher quantas horas você vai dormir, ir pra cama mais cedo, fazer uma atividade física. Estar com pessoas queridas. Também faz total parte. A família, amigos, socializar. Isso faz parte do autocuidado também. Mel, uma outra pergunta com relação a essa idade. Então, mulheres jovens que têm o diagnóstico, e como que elas ficam, ou como elas perguntam o interesse delas em relação à sexualidade, porque provavelmente ou são mulheres que não são casadas, mas namoram, acabaram de casar, enfim. Como que isso muda a sexualidade, a forma como elas se relacionam com a sexualidade delas? Na verdade muda, primeiro porque a mama, quando você se vê diante desse diagnóstico de câncer de mama, a autoestima fica muito abalada, porque durante o tratamento, as pacientes, além de perder o cabelo, elas são submetidas à cirurgia de mama, nem sempre com resultado estético final satisfatório, então isso mexe muito com a autoestima da mulher. E a mama e o cabelo para a mulher é tudo, exato, é a feminilidade, então ela se vê nessa posição de diminuição da sexualidade, ela como se ela estivesse perdendo o feminino, né? Então é difícil trabalhar isso também, é uma coisa que a gente tenta fazer com muita frequência. E além disso, durante o tratamento, muitas vezes a gente induz menopausa na paciente, a própria quimioterapia faz isso, e aí a gente entra na outra questão, porque ela começa a ter sintoma de climatério e menopausa, e inclusive diminuição de libido, vagina seca, dor para ter relação, e para a mulher, vocês podem até dizer melhor do que eu, mas para a mulher, sexo e estado emocional estão totalmente ligados. Então, além da questão física, né, tem essa questão dela estar passando por esse momento difícil da vida, muitas vezes pelo tratamento, que é extremamente desgastante, e tem que manter essa atividade sexual que para elas às vezes não é simples. Então a gente tem essa questão da sexualidade dentro do câncer de mama, é um assunto que se discute muito e que a gente tenta melhorar de alguma forma para elas. Então, podemos ajudá-las? Sim, porque, por exemplo, a própria terapia, porque a gente tem o grupo do pessoal da psicologia que ajuda muito, só isso, de colocar ela numa posição um pouco mais confortável nesse sentido, já ajuda bastante. E aí você vai tentar diminuir sintoma, né? A vagina seca, por exemplo, que é uma das principais questões, a gente consegue melhorar. Tá? Com tratamento, isso a gente consegue melhorar. Então a gente tem como influenciar positivamente essa questão da sexualidade. É bom ter um médico assim como você, que então
Ou que olha, que tem um olhar Sim. atento a isso e se eu preocupa. acho que a própria, com isso, e eu né? acho que a própria a relação sexual em si, né? Quando a gente vai falar, eu acho que tem que mudar de alguma Sim. maneira a questão do toque, a questão da intimidade. Então, como o parceiro, Pode como essa transformar, parceria pode ser diferente. Né? E tem uma outra questão física também, que é muitas dessas mulheres que passam pelo tratamento cirúrgico do câncer de mama, elas perdem a sensibilidade das mamas, que para a mulher às vezes é muito importante também. Então a gente tem que trabalhar ali uma mudança de cenário junto, mas dá para fazer, dá para melhorar. As cirurgias reconstrutivas atualmente, como elas... Aumentou muito, né, a proporção de mulheres que são submetidas ao tratamento cirúrgico junto, no mesmo tempo cirúrgico, já faz a parte de reconstrução, o que ajuda muito nessa questão da autoestima. Não tem um tempo entre operar e depois, já faz tudo junto. Algumas vezes sim. Em algumas situações que você tem contraindicação a realizar tudo no mesmo tempo, a gente acaba fazendo a reconstrução tardia, né? Em alguns serviços também que você não tem a possibilidade de fazer junto, a gente acaba trata o câncer de mama e depois faz a reconstrução tardia. Mas para muitas mulheres isso é feito já no mesmo tempo cirúrgico. Importantíssimo, né? E isso melhorou muito, esteticamente falando, a questão para a mulher, porque antigamente também as cirurgias para o tratamento do câncer de mama eram muito mais mutilantes, né? Hoje a gente opera menos com a mesma eficácia, porque os tratamentos sistêmicos melhoraram muito, então hoje a gente opera menos, consegue manter um resultado estético mais favorável e além disso a gente ainda associa a reconstrução de mama. Né, que é fundamental. Então essa melhora do tratamento cirúrgico também é um ponto muito positivo que teve aí da evolução. Que ajuda na autoestima e também favorece, quando a gente está com uma autoestima melhor, a gente também se cuida mais, né? Aquele ciclo virtuoso. E uma outra pergunta que eu queria fazer, como você mesmo falou, a gente, no tratamento de mulheres jovens, a gente induz a menopausa. Isso. E para essas mulheres que querem ter filho no futuro? Para as pacientes que querem ter filhos e que vão ser submetidas a esse tratamento, quimioterapia, hormonioterapia, que muitas vezes você tem que fazer uma supressão ovariana, a gente sempre encaminha para preservação de fertilidade. Então elas vão congelar óvulos ou embriões, ou enfim, tem algumas formas de fazer essa preservação de fertilidade, para que a gente tenha uma segurança, porque algumas delas, quanto mais jovem a paciente, maior a chance dela voltar a menstruar pós-tratamento e voltar a ter um ciclo menstrual e ovulatório normal. Algumas não voltam. E nem sempre a gente consegue saber qual é a paciente que vai voltar a ter um ciclo normal e qual não vai. Então a gente encaminha para as pacientes que têm desejo de ter filhos, a gente encaminha essas pacientes para preservação de fertilidade e após o término do tratamento, né, de acordo com a evolução e como foi esse tratamento, aí em algum momento ela vai ser liberada para engravidar e aí ela até pode tentar uma gestação natural caso ela tenha o retorno dos ciclos menstruais, mas a gente tem essa segurança de que caso isso não aconteça de maneira natural, que ela tenha ali o óvulozinho dela congelado ali de qualidade e que vai poder ser submetido a um processo de fertilização, enfim. Nossa, ouvindo, né, você falar de muitas coisas que eu não sou médica, né, não pensava, eu não estava atualizada. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo, né, já se inscreve no nosso canal para conseguir, né, ter essas informações, porque na hora que a gente aprendeu só, né, nesse tempo te ouvindo, que é possível ter filhos depois de um tratamento, que a gente pode ter a preservação, né, de óvulos. A gente tem hoje reconstruções de mamários muito boas, muito satisfatórias, que o médico, um mastologista que vai estar cuidando dessa mulher vai estar atento à sexualidade dela, vai estar atento a que ela continue se cuidando, né? É isso, porque hoje a gente cuida da mulher, você não cuida do câncer de mama, né? Você cuida da mulher como um todo. Isso é essencial. E quando a pessoa se sente cuidada, não muda tudo. Aí entra no que você falou, né, Dani? Ela não sente que o câncer está sendo cuidado. Não é uma doença, né? Até porque esse acolhimento faz parte do tratamento, né? Você está passando por uma situação de mais fragilidade ali, de mais vulnerabilidade, e é isso. E é todo mundo junto. É toda uma equipe multidisciplinar, junto com família, com amigos, é todo mundo junto. Tem muito tempo que eu não trabalho dentro de hospital, mas eu já trabalhei um dia. E eu lembro que eu olhava e eu achava assim, porque não tinha o nome do paciente, era a perna que quebrou, era a operação tal, era não sei o quê.
E falar, gente, mas é um ser humano que tá ali, né? É uma pessoa, tem nome, sobrenome, tem endereço, tem família. E eu acho que nos últimos anos a medicina avançou muito nesse sentido de olhar e falar, não, é gente como eu, então eu tenho que olhar e falar, tem um ser humano ali que tem uma série de coisas acontecendo. Até porque essa individualidade de cada um influencia totalmente no prognóstico. Sim. Não é todo mundo igual. Isso eu adoro isso. Não vai ter uma fórmula única que dê para todas as situações, nem para uma mesma pessoa. Exato. Né? Que dirá para pessoas diferentes. Exato. Né? Agora, também ver a postura da equipe no sentido de vamos acabar com o câncer, liquidar o câncer é o nosso. Não, você está trazendo para a gente a pessoa que está ali vai ter uma qualidade, vai viver enquanto a gente vai viver bem. É isso. Tem alguma coisa que, se você pudesse dizer, dar uma dica ou inspirar as pessoas que te assistiram hoje, de alguma forma, o que você falaria para elas? Na verdade, eu acho que resume o que a gente conversou aqui. Cuidem-se. Cuidem-se, dá para fazer isso de uma maneira muito leve, né? E a gente se exercitando, mantendo uma alimentação adequada, cuidando da cabeça, porque isso é uma coisa que às vezes a gente negligencia muito, né? Essa saúde mental está muito negligenciada, isso também faz parte. E é o autocuidado. A gente fazendo isso, a gente consegue prevenir não só o câncer de mama, mas quase todas as doenças. E eu acho que é isso que fica, e é o autocuidado. E ensinar as crianças, estimular os adolescentes, porque eles sofrem depois as consequências dessa vida que às vezes não é tão regradinha, e também não precisa ser nada radical. A coisa tem que ser leve e bem orientada, é isso. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Prazer grande estar aqui. Muito bom. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. E se inscreve no nosso canal, curte, envia para as pessoas que você achou que pode se interessar por esse assunto, que contribua, né, com as pessoas. E a gente tem vários vídeos de vários assuntos que podem te interessar. A gente fez um clube do livro muito interessante sobre o poder da resiliência, sobre o livro da Brené Brown. Vale a pena conferir. E tudo que a gente fala, os livros que a gente fala, artigos que a gente menciona, a gente deixa anexado na nossa página www.tempoproprio.com.br. Visita que tem bastante coisa legal para vocês lá.